Vamos começar, né? Bolsonaro não perdeu tempo. Inclusive, ele divulgou, exclusivo, Marcos Valério delata a relação do PT com o PCC. A Polícia Federal, empresário diz que ex-prefeito Celso Daniel teria dossiê com detalhes de financiamento ilegal de petistas. Só que essa daqui foi a matéria que trouxe uma maior repercussão, não foi a primeira matéria do dia. Na verdade, a Veja, ela começou, com as primeiras informações nesta matéria, que saiu às 11 horas da manhã. Hugo Marques escreve: Valério diz que foi ameaçado para salvar o governo Lula. Não é possível. Não é possível. Isso aqui não parece o PT. Ameaçar alguém? Não, o PT jamais faria isso, né? Em sua delação premiada, fechada com a Polícia Federal e que foi homologada pelo Supremo. Já foi homologada. O empresário Marcos Valério Fernandes de Souza, operador do maior escândalo de corrupção do governo petista antes da Lava Jato, o famoso mensalão, afirmou que foi ameaçado de morte quando foi prestar depoimento à CPI dos Correios em 2005. A ameaça, diz ele, foi feita por Paulo Okamoto, o ex-presidente do Sebrae e do Instituto Lula, que atualmente coordena a criação de comitês populares do PT na campanha do ex-presidente, E esses comitês populares estão dando muito o que falar, com suas ligações com as brigadas, o trabalho aí nas redes sociais. Em seus depoimentos, o Marcos Valério relatou que no dia queria relevar detalhes do mensalão, a então CPI, que apurava o caso, o Okamoto o procurou e informou, olha só isso daqui, informou a ele que vinha a mando do presidente. O Lula mandou ele lá, rapaz, e pediu que, como operador do mensalão, não revelasse tudo o que sabia para os parlamentares da CPI. A memória seletiva seria, diz o delator, uma forma de colaborar para segurar o Lula no governo. Não fala demais para o Lula não cair. Mas vamos continuar. Tem um vídeo, a gente vai ouvir aqui juntos o que ele diz, revelações fortíssimas. Depois, em outro encontro, na academia de tênis, hotel que existia em Brasília, próximo ao Palácio do Planalto, em meio a uma briga com o Okamoto, o Marcos Valério teria ouvido a ameaça de morte. Segundo o operador do mensalão, o aliado de Lula afirmou a ele que uma turma do PT achava que deveriam fazer com Valério o mesmo que fizeram com Celso Daniel. Opa! Quer dizer então que o Celso Daniel foi obra do PT? O que está acontecendo aqui? Que afirmações são essas? Ex-prefeito de Santo André, então coordenador do programa da campanha de Lula à presidência da República, o Celso Daniel, perdeu sua vida, Foi assassinado em janeiro de 2002. E vamos ouvir aqui, o primeiro relato do Marcos Valério. E aí, no primeiro dia da CPI dos Correios, na casa da Eliane Senderola, eu recebo a visita do senhor Paulo Okamoto. Primeiro dia que eu ia depor em Brasília. E ele veio o seguinte, a palavra dele para mim, vem a mando do presidente. Preciso falar com você. Vem a mando do Lula. Aí eu recebo ele, na casa, estava cheio de gente lá. Isso eu tenho testemunha de sobra disso. Tem testemunha? Um quarto lá, aonde ele me pede para não passar tudo que eu sei para a CPI. Por quê? Porque eu tinha que segurar o presidente Lula no governo. Aí passa os tempos tudo, e aí vai vir no assunto do Lula, não vou entrar nisso agora, passa o tempo tudo, e eu tenho uma... Vai vir o assunto do Lula, não vou entrar nisso agora, eita, tá ficando bom, mas vamos continuar. Liga com ele, ele tem no hotel, lá na academia de tênis, ele morava ali, e eu ficava hospedado ali para encontrar com ele, para a gente conversar à noite. Eu tenho uma briga com ele, ele vira e fala assim, Marco, o negócio é o seguinte, uma turma nossa acha que nós devíamos fazer com você a mesma coisa que fizemos com o Celso Daniel. Mas eu sou contra. Ele falando isso comigo. Paulo Okamoto. Vou repetir. Tá? E isto eu faço em qualquer detector de mentiras. Hein? Qualquer um. Aí eu falei assim, gente, escapei de uma e agora estou na mão de um bandido de novo.
Eu faço na frente de qualquer detector de mentiras. Quem não deve não teme, né? Então, tá bem certo de si, né, o Marcos Valério. Mas vamos continuar. E aí veio a matéria que trouxe a maior repercussão, que é isso, né? Só nessa matéria são 3 vídeos, 3 falas. É uma matéria maior, foi aquela que Bolsonaro, inclusive, colocou aquele print, que fala, né? Marcos Valério Fernandes de Souza é o homem de muitos segredos. No escândalo do Mensalão, pelo qual foi condenado a 37 anos de cadeia, atuou como operador de pagamentos a parlamentares em troca de apoio no Congresso ao tão recém-eleito governo Lula. Quase 10 anos depois de ter recebido a maior pena imposta pelo Supremo Tribunal aos mensaleiros, a Veja revela trechos inéditos da delação premiada que o publicitário fechou com a Polícia Federal e que foi homologada pelo ministro aposentado do Supremo, Celso de Mello. Olha só, a delação foi homologada, tem que deixar isso bem claro. Em um de seus mais emblemáticos depoimentos, o Marcos Valério afirma que ouviu do então secretário-geral do PT, o Silvio Pereira, tá falando do PT, o secretário-geral, detalhes sobre o que seria a relação entre petistas e o primeiro comando da capital, popularmente conhecido como o PCC, a principal facção criminosa do país. Segundo Marcos Valério, o empresário do ramo de transportes Ronan Maria Pinto chantageava o Lula. Lula sempre é um coitado, para não revelar o que supostamente seria uma bala de prata contra o partido. Detalhes de como funcionava o esquema de arrecadação ilegal de recursos para financiar petistas. O PT sendo financiado pelo narcotráfico? Não é possível, eu não acredito. Jamais, o PT jamais faria isso. O delator afirma que soube da suposta chantagem contra Lula após conversar com Pereira, deve ser, né? De acordo com o delator, o então secretário-geral petista o informou que Ronan ameaçava revelar que o PT recebia clandestinamente dinheiro de empresas de ônibus, de operadores de transporte pirata e de bingos, e que, neste último caso, os repasses financeiros ao partido seriam uma forma de lavar recursos do crime organizado. Lavagem de dinheiro. Valério, é claro, ao explicar a quem se referia ao mencionar genericamente o crime organizado. Ele estava falando do PCC. Em uma série de depoimentos à Polícia Federal, a Veja publica com exclusividade: o operador do Mensalão informa que o então prefeito de Santo André, o Celso Daniel, que perdeu sua vida em 2002, ele havia produzido um dossiê detalhando quem dentro dos quadros petistas estava sendo financiado de forma ilegal. O que Celso Daniel não sabia, disse o delator aos investigadores, é que a arrecadação clandestina por meio de empresas de ônibus não beneficiava apenas a cúpula partidária. Vereadores e deputados petistas que mantinham relações com o crime organizado estavam recebendo livremente dinheiro sujo. Na versão do operador do Mensalão, o dossiê elaborado pelo prefeito assassinado simplesmente sumiu. Ninguém achou esse dossiê mais. E aí vamos ver aqui o Marcos Valério. Você entra lá na matéria, tem 2 vídeos, né? Trecho 1, trecho 2, tem um trecho 3 também. Vamos ouvir todos, comentar. Solta a voz, Marcos Valério. Fui conversar com o seu Silvio Pereira, né? O Silvio virou para mim e falou: Marcos, o assunto de Santo André é que o Ronan quer revelar que, além dos ônibus, a gente recebia dinheiro de bingos. A gente recebia dinheiro dos perueiros. E que dentro desse dinheiro de bingos... Ele falou de perueiros. Além de ônibus, perueiros. Grava o perueiros que a gente vai chegar nessas peruas daqui a pouco. Conversei com o João Paulo Cunha sobre isso também. Conversei com o senhor Vigílio Guimarães sobre isso. Tá? E que, além disso, no dinheiro dos bingos, os bingos estariam lavando dinheiro do crime organizado. E financiando campanhas de candidatos a vereadores do PT e de deputados do PT em dinheiro vivo. Tá? E crime organizado, leia-se PCC. Estariam pondo nos bingos e estariam pagando lá. E estariam saindo isso via Santo André. Tá? E a pessoa que era responsável para recolher todos os recursos, inclusive empresa de ônibus e tudo, que recolhia com os empresários, era o seu Ronan Pinto. Ele não entregava dinheiro só da empresa dele. Tá? Ele entregava dinheiro de tudo.
Aí eu falei assim, olha, e que o Celso Daniel, não acabou não, e o Celso Daniel tinha feito um dossiê mostrando quem era do PT, quem estava sendo financiado e quem tinha pedido para ele para manter, para dar ajuda lá em Santander, ele como prefeito. Tinha feito um dossiê, e esse dossiê sumiu. Não sei, isso eu ouvi de gente do PT. Pô, aí eu pensei comigo, ó, isso aí é bolo, isso ainda vai estourar no meu colo, vou sair fora disso. E sair fora disso. E sair fora disso. Presta atenção. Sair fora disso. Só fora que falou que não ia pagar. Não ia pagar e não paguei, e eles usaram o Zé Carlos lá, usaram a Berti e usaram tudo. Esse é o primeiro trecho. Você vê, né? Todas as afirmações foram feitas pelo Marcos Valério. Uma coisa que eu queria comentar é o seguinte. Quem trabalha com coisa errada recebe normalmente muito dinheiro. Você não pode pegar esse dinheiro e depositar no banco. É a famosa lavagem de dinheiro, né? Você tentar passar um verniz para transformar dinheiro sujo em dinheiro honesto. Quais são as melhores atividades para fazer isso? São atividades que têm um alto fluxo de trocas, né, monetárias, principalmente de dinheiro em espécie. E aí tá falando a questão, né? Transporte público, muita coisa, bingos. Então, sei, né? Marcos Valério tá falando umas informações aí muito interessantes. Mas vamos continuar. Vamos ouvir aqui o segundo trecho. Vou botar aqui a 1,5 a Qual a velocidade. intenção dos prefeitos Celso Daniel em fazer esse dossiê? O Celso Daniel achava que o dinheiro era só para manutenção do partido. E a manutenção do presidente e despesas das pessoas da cúpula do partido. Mas o dinheiro tinha virado uma farra. Já estava financiando o vereador de fulano de tal, que o crime organizado tinha interesse. Estava financiando o deputado de fulano de tal, que o crime organizado tinha interesse. Era isso. E o Celso Daniel não concordava com isso. Tá aí, né? Mas a matéria não para por aí. A matéria continua. Após o assassinato do prefeito, afirma Marcos Valério, o partido cuidou de afastar os políticos envolvidos com o PCC. Bom, realmente aconteceu até um afastamento, mas foi muito depois. Não acho que esse afastamento específico que a gente vai comentar no vídeo de hoje, eu acho que tem a ver com o Celso Daniel. Foi outro escândalo. O Marcos Valério falou o seguinte, né? A posteriori, o PT fez uma limpa, tirando um monte de gente, vereador que era ligado ao crime organizado. Vocês podem olhar direitinho que vocês vão ver que o PT fez uma limpa expulsando do partido essas pessoas. A Veja tentou falar com Silvio Pereira, que não retornou os contatos. Já o Paulo Okamoto, um dos atuais coordenadores da campanha de Lula, demonstrou irritação. Ficou nervoso. Ao ser questionado sobre as acusações de Marcos Valério sobre ligações do partido com a facção criminosa. Abre aspas, tem que perguntar para o pessoal do PCC. Eu não tenho nada para te informar sobre isso. É o que diz aí, né, o Okamoto. Vamos ver aqui rapidamente o último trecho. E compraram para calar o Diário B. Não era porque era um grande negócio, não. Era para resolver o problema mesmo. Foi isso. E sobre o dossiê do Celso Daniel, o que você sabe? Ninguém achou esse dossiê mais. Ninguém. E tanto que depois, a posteriori, o PT fez uma limpa, tirando um monte de gente, vereador, que era ligado ao crime organizado. Vocês podem olhar isso direitinho aí, vocês vão ver que o PT fez uma limpa, expulsando do partido essas pessoas. Essas aí foram as primeiras informações que a Veja divulgou ao longo do dia de ontem. Uma informação extra sobre esse caso, quem traz aqui é a CNN comenta sobre o caso. Em delação, Marcos Valério cita a suposta ligação do PT com o PCC. Você vê, né? Você pare e pense e reflita. Você acha que esse tipo de assunto deveria ser comentado por todos os jornais do país, sim ou não? Você acha que se fosse, sei lá, se fosse alguém ligado à direita, envolvido num escândalo desse, vocês acham que a Globo iria estar num plantão 24 horas sobre o tema, sim ou não? Agora, a gente vai falar disso, né? Porque teve uma grande parte da imprensa que se calou. Nenhuma matéria, nenhuma nota, sequer estão conversando sobre o caso. Mas a gente vai comentar lá na frente. Agora, sobre a informação extra, é o seguinte, não é que a CNN comentou. O processo foi enviado, nesta sexta, pela PGR ao Supremo e está sob responsabilidade do ministro Nunes Marques. Espera aí, né, que o Cássio realmente dê prosseguimento, apure tudo e puna os responsáveis, né, e os envolvidos. Mas vamos continuar. Será que essa é a primeira vez que o PT e o PCC surgem aí na imprensa em uma parceria ou não?
A gente pode falar que já surgiram suspeitas no passado, né? Supostas ligações. Bom, sobre isso, o Vilimigo ele fez uma baita thread, né? Basicamente aqui o esqueleto do vídeo, eu só fui botando as coisinhas extras. Sensacional o trabalho desse rapaz. Já quero agradecer aqui de antemão. E ele fala o seguinte: estava preparando um material esses dias e eis que hoje surge essa bomba sobre o Marcos Valério. Resolvi recapitular alguns episódios importantes desta relação entre o partido e a facção. Siga o fio. Você lembra que o Marcos Valério falou sobre a questão das peruas, né? Então, nessa matéria de 2005 do site do Senado já se fala sobre Marcola, PCC e transporte em São Paulo. Também é dito o nome de Silvio Pereira de Moura. Desculpa, Silval Pereira de Moura, que teria uma espécie de ligação com o PCC. É uma matéria do Estadão e encontrei apenas a versão impressa no acervo, né? A nota, assim, você achar online, o site, o link da notícia ele não achou. Mas ele deixou lá o link do Senado, do site oficial do Senado. Aí você vê lá, né? PCC cobra pedágio de perueiros. E aqui no canto direito, na parte de cima, você vê o representante de Marcola cuida do novo negócio. O que é que ele fala, né? O link que ele deixa nos redireciona para o site do Senado Federal. Título: representante de Marcola cuida do novo negócio. Autor: Marcelo Godoy, fonte Estado de São Paulo, do dia 29 de julho de 2005. O Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado, o DEIC, descobriu que um cunhado de Robson Lima Ferreira, o Marcolinha, está cuidando dos negócios do primeiro comando da capital com as lotações em São Paulo. Marcolinha, de 29 anos, é o braço direito e prime do chefão do PCC, o Marcola. Abre aspas. Eles começaram com a extorsão, depois se apropriaram das linhas e agora estão usando isso para lavagem de dinheiro, afirmou o delegado Rui Ferraz Fontes, do DEIC. Nas escutas telefônicas feitas pelo departamento, os policiais conseguiram provas da atuação da facção criminosa. Para o delegado, quadrilhas ligadas ao PCC usam o dinheiro dos achaques para pagar a contribuição menor à facção criminosa. Cada bandido em liberdade deve dar R$500 por mês para a organização. O não pagamento pode levar à expulsão e até à morte. Sinival Pereira de Moura, presidente do Sindicato dos Perueiros, tenho a impressão que a gente talvez fale dele um pouco mais à frente, disse que orienta os motoristas a procurar a polícia para registrar os achaques. Moura é ligado à Cooperalfa e foi candidato a vereador pelo PT. Vereador petista, Sinival Pereira de Moura. Será que vamos voltar a falar dele mais tarde? Para ele são inaceitáveis insinuações de que os perueiros são todos bandidos. Mouro nega ter conhecimento de extorsões praticadas pelo PCC com a ajuda de pessoas ligadas a cooperativas como a polícia suspeita, né? Ele não sabe nada disso. Ele acha que tudo é mentira. Ele nega. Não tem. O PCC não está envolvido com o transporte de São Paulo. Bom, acho que falar isso em 2022 fica meio difícil, né, de acreditar. Já saíram muitas coisas que mostram essas relações, né? Mas a gente vai chegar lá. Vamos chegar lá de pouquinho. O Vilimigo continua. A Folha de São Paulo nos trouxe em 2006 que o elo entre o PCC e os perueiros seria investigado. Na matéria, a afirmação do envolvimento de Gilmar Tatu, o então secretário de Transportes do governo da Marta Suplicy, com o esquema. E a matéria, você vê, né, a aparência do site bem diferente, né? Não é o atual da Folha de São Paulo, mas está lá. Ó. Cotidiano, quinta-feira, 8 de junho de 2006. Elo entre perueiros e PCC será investigado. O presidente de cooperativa disse à polícia que ingerência de ex-secretário permitiu infiltração da facção. Opa! O PCC invadiu por culpa do PT. Ah, vá. Não é possível. O presidente da maior cooperativa de lotações de São Paulo confirmou em depoimento à polícia a infiltração do PCC em linhas de perueiros. E disse que a ingerência do ex-secretário de Transportes, o Gilmar Tato, permitiu que motoristas, sob controle da facção, rodassem na capital paulista. E quem que falou isso foi o Luiz Carlos Pacheco, 36 anos na época e também era conhecido como Pandora. Abriram a caixa de Pandora e responsável pela Cooperpan, que atua na Zona Sul, né? 1.350 veículos e várias outras coisas.
O Pandora afirmou à polícia anteontem que a presença da facção se dá só na garagem 2 da Coperpan, que tinha autonomia administrativa e financeira, ou seja, o cara que é o presidente da Coperpan, ele está afirmando categoricamente que o PC só atua e ainda fala garagem que atua. Isso só da associação dele na época, né? Segundo ele, esses motoristas eram ligados à extinta Transmetro e só foram incluídos no consórcio que ele preside porque por determinação do Tato, Gilmar Tato, do PT, durante o governo da Marta Suplicy. O ex-secretário, diz o Pandora, teria obrigado em 2004, pelo menos, 2 cooperativas a encampar 600 peroeiros da Transmetro, excluídos sob acusação de ajudar no financiamento do crime organizado. Olha só, tinha a Transmetro, ela foi excluída, porque dizia que ela tinha ligação com o crime organizado. Segundo o Pandora, obrigaram a pegar 600 peroeiros e colocar nas outras cooperativas, dos consórcios. Não é possível. O PT jamais faria isso. Não foi o PT. O cara tá mentindo. Nas últimas eleições, a cooperativa presidida por Pandora fez campanha para Milton Leite, vereador do MDB, e para candidatos da família Tato. Mas não para por aí. Reinaldo Azevedo, que hoje é petista, que hoje ele mesmo se contradiz com o que ele falava no passado, escreveu em 2006 uma matéria. Inclusive, o título da matéria dele é o seguinte: matéria da revista Veja do fim do mês passado. Esse é o título. Ele está se referindo a uma matéria que, uma coisa muito interessante, essa matéria você não consegue achar mais na internet. Ela desapareceu da internet. Você acha o texto dela, não é que ela não existe na internet, você acha na internet. Você não acha no site oficial da Veja. Não acha. O Vilimigo diz, ainda em 2006, a revista Veja traz reportagens sobre a ligação PT, PCC e as peruas. Não consegui a matéria original, mas o Reinaldo Azevedo a transcreveu. Ligações cabulosas foram informadas na matéria. Fui atrás, também tentei dar um bizu. Aqui é a manchete do Reinaldo Azevedo. Inclusive no subtítulo ele diz isso. Você leu a matéria abaixo da revista Veja intitulada, abre aspas, PT, PCC e peruas, tudo a ver? Esse é o título original. Publicado na edição que começou a circular no dia 26 de junho, é de autoria de Juliana Linhares. Sempre se soube que uma das principais fontes de renda do PCC, organização criminosa formada por presos e ex-presos das cadeias, é a questão do transporte coletivo. Pesquisando no Google, o que eu consegui achar, por exemplo, uma postagem de 25 de junho de 2013, conseguia colocar toda a matéria na íntegra, do mesmo jeito que o Reinaldo Azevedo transcreveu na Veja, mas no site da Veja não achei. E também consegui encontrar, mas não no site da Veja, um print do Diário do Senado Federal, número 112 de 2006, onde eles pegaram realmente um print da revista, né, xerocaram a revista e anexaram lá no Diário do Senado. E quem fez o pedido foi o Antero Paes de Barros, o então PSDB de Mato Grosso, falando que é uma revista muito importante. Até o final ele diz, senhor presidente, solicito que a matéria acima citada seja considerada parte deste pronunciamento para que passe a constar dos anais do Senado Federal. Ele realmente estava certo, né? É um assunto que não dá para deixar de lado. PT, PCC e peruas, tudo a ver? Interrogação. O que é que essa matéria diz, né? Aqui tá muito feio de a gente ler. O Reinaldo Azevedo, ele transcreveu e aqui a gente vai ler pedacinho por pedacinho, né? Indo bem direto ao ponto. Sempre se soube que uma das principais fontes de renda do PCC era o mercado de lotações, ou das peruas, né? O PCC não só domina parte das linhas do sistema, como também extorque cooperativas que, sem ligação com ele, operam no setor. Há 3 semanas a polícia prendeu, né, o Pandora, né, o Luiz Carlos Efigênio Pacheco, da Coperpan, etc, blá blá blá. Detido, o Pandora, ele negou pertencer ao crime organizado, mas admitiu a infiltração do PCC no setor peroeiro e disse que foi por ordem de Gilmar Tato que a sua cooperativa incorporou integrantes da organização criminosa. Ordens do PT, não é possível. As 2 afirmações graves constam do depoimento que Pandora deu formalmente à polícia. Uma terceira informação, porém, ainda mais grave, ficou de fora do inquérito. Ela foi dada por Pandora ao delegado Marcelo Fortunato,
que o prendeu. E é o seguinte: segundo disse o presidente da Coperpan, o ex-secretário da Marta Suplicy, o Tato, amigo do Lula, candidato do PT, inclusive, nas eleições de 2020, não era o candidato do PT para a Prefeitura de São Paulo. Ele, então, segundo aqui a matéria da Rinaldo Azevedo, teria recebido R$500 mil para favorecer um grupo de peroeiros ligado ao PCC no processo de licitação para a exploração da região sul da capital. Tato, candidato a deputado federal pelo PT, teve a prisão preventiva pedida pelo delegado, mas a justiça ainda não apreciou o pedido. Pandora foi solto na quinta depois de passar 10 dias preso. Continuando, diz, né, que ele e o Gilmar Tatu são velhos amigos, brothers de longa data, conhece desde a infância, e sai listando várias coisas. E olha só isso daqui. A nomeação de Tato como secretário de transporte da gestão Marta Suplicy coincidiu com a ascensão de Pandora no mercado peroeiro. Pandora que era, meu Deus, jogava gude na terra, né? Andava descalço, comia meleca, e aí cresceu, tornou um cara bem de vida. E aí, segundo a matéria, coincide conforme o Tato, né, um amigo dele, assumiu a Secretaria de Transportes. Ele, que começou trabalhando como motorista em Guarulhos, tornou-se uma liderança no setor. O padrão de vida que ostenta hoje faz supor que ser presidente de cooperativa de peroeiros é um negocião. O Pandora dirige um Golf blindado, isso aqui é em 2006. Anda acompanhado por 5 seguranças, mora em um condomínio de luxo à beira da represa de Guarapiranga, equipado com intricado sistema de segurança, 2 campos de futebol, 3 quadras poliesportivas e lagos para pesca e prática de esportes náuticos. Só falta me falar que na casa dele tinha uns pedalinhos, né? Já pensou que tinha uns pedalinhos também? Só falta falar que tinha uma foto ainda do Lula. Aí fala que não era do Lula, com certeza não. Era lá que antes de ser preso, ele e Tato jogavam peladas e faziam churrascos no fim de semana. Obviamente o Tato negou tudo isso, né? Falou que o cara tá inventando contra ele, tá querendo sabotá-lo. Até a gestão de Celso Pitta, olha isso daqui, olha isso. Até a gestão de Celso Pitta, os peroeiros rodavam clandestinamente em São Paulo. Quem legalizou os peroeiros, que segundo aí a polícia depois, né, foi um mercado que o PCC tomou conta. Quem legalizou os peroeiros foi a gestão, foi a administração de Marta Suplicy. Na ocasião, os motoristas interessados em trabalhar de forma oficial foram orientados, se organizar em consórcios, né? Você vê como são as coisas, né? Eles adoram fazer regulamentações, eles adoram criar os campeões nacionais, né? O Pandora brilhou. Foi pouco antes disso que o PCC se infiltrou no setor. Presos recém-saídos da cadeia viram no mercado de lotações uma alternativa de trabalho promissora. A notícia de que surgia nas periferias da cidade um comércio com alto giro de dinheiro vivo logo chegou aos presídios. De lá, integrantes do PCC passaram a associar-se a líderes das cooperativas. Hoje, a organização criminosa está presente em linhas que cobrem principalmente as regiões sul e leste da capital paulista. Não para por aí, não para. William Meig continuou dando uma pesquisada. Em 2006, o site do Senado trouxe a matéria do Estadão sobre a repercussão do caso. Não consegui o link do Estadão, mas consegui as páginas do jornal, né? Mas só a manchete aqui é linda, né? Lembo, 2 pontos. Lula está desequilibrado. Governador nega a falta de controle na crise do PCC e reclama de uso eleitoral dos episódios. O William Meig traz essa também, tá essa daqui, ó. Serra vê ligação entre PT e PCC. Mercadante o chama de leviano. É um absurdo. Como é que o José Serra está falando isso de nós? Isso é leviano, né? Não tem nenhuma. Aí lá, para Tato, tucanos tentam dividir prejuízo. PT vai processar ex-prefeito. Goldman alerta para ação política do PCC contra os candidatos do PSDB. Aí tava lá, confusão, né? Só que não paramos por aí. Né? Temos esse senhor aqui, esse suéter de formato de losango. Se lembra lá atrás que a gente falou de um tal Senival Moura? Parece que ele voltou, né? Estamos aqui com o nosso garoto Senival. Os irmãos Moura. E olha só que interessante. Como as coisas ficam interessantes. O William Meig, ele continua em sua pesquisa e fala o seguinte. Na época, o caso gerou detenção de peroeiros, suspeita de ligação com o PCC. E aí na reportagem traz o nome do Senival Pereira de Moura. Ainda falaremos dele. E vamos falar agora.
Senival Moura é citado em inquéritos que investigam o PCC, tornando-se o elo entre PT e PCC. A matéria da Veja de 2014 traz mais detalhes sobre o assunto. Perceba que a gente falou dele lá atrás, né? Porque ele foi candidato a vereador. Foi candidato a vereador lá atrás. Era de cooperativa. Qual era a cooperativa dele? Eu até esqueci na minha cabeça. Vamos botar aqui. Cadê? Vamos voltar rápido. Voltar rápido. Cadê o Senival? Cadê, senhor? Cadê? Senival. Não foi essa? Foi qual? Aqui, ó. Senival. Senival é da Cooperalfa. Senival Pereira de Moura. Cooperalfa, né? Moro nega ter conhecimento. O Moro não sabia de nada. O Moro não sabia de nada entre o PT e etc, né? Mas beleza. Mas vamos falar dele agora. Voltemos. Tá lá, né? Nessa matéria da Veja, logo que você abre, primeiro parágrafo, não tá falando do Senival. Tá falando do irmão dele. Irmão do deputado estadual Luiz Moura. O Luiz Moura, que é o irmão do Senival, foi, olha só, flagrado pela polícia em reunião com 18 integrantes do PCC. Ainda não estamos falando do Senival. O irmão dele, o Luiz Moura, que era deputado estadual do PT, olha só, um deputado estadual do PT foi flagrado pela polícia com 18 integrantes do PCC. A gente vai comentar sobre isso um pouco mais profundamente, uma forma um pouco mais profunda, né? Já o Senival Moura é alvo de investigação do Ministério Público de São Paulo por suspeita dos crimes de formação de quadrilha e corrupção, aponta relatório sigiloso ao qual o site da Veja teve acesso. Isso foi em 2014. Aí ele continua, né? A matéria do Poder também traz mais alguns detalhes sobre Moura, detalhes importantes, só que a matéria do R7 traz tudo bonitinho, né? Olha só que interessante também essa matéria do R7 sobre a ligação dos irmãos Moura do PT com o PCC, né? Vamos ver essa matéria. Ela aqui não tá falando do Senival, tá falando do Luiz. Aí diz, né? O Luiz Moura, deputado pelo PT, foi flagrado por policiais em uma reunião com sindicalistas na garagem de uma cooperativa, na qual também estavam 18 membros do PCC. A reunião foi descoberta quando policiais do DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminais, apuravam os ataques a ônibus na cidade. O setor de transporte é investigado pela polícia por suspeita de lavagem de dinheiro do crime organizado. Tendo base política na zona leste da capital paulista, consolidada em grande parte com o apoio de cooperativas de peroeiros, é a base eleitoral de fato do cara, o Moura, olha só, é apadrinhado pelo político que mantém íntimas relações com essa categoria. Qual é o político que tem? Não me disse que a gente já falou dele no vídeo. O também petista Gilmar Tatu. Ah, aí não dá. Pô, que onda é essa? Que onda é essa? O cara que a Veja falou que, sabe, a ascendência do PCC coincide com o momento em que ele se tornava, né, secretário de transporte da Mato Suplicy. Ele assume e o PCC decola, voa, brilha. E ele é o padrinho do Moura, que estava numa reunião com 18 membros do PCC. Tem como ficar pior? Tem como ficar pior, gente. O R7 resumiu muito bem. Antes dessa ligação com o PCC, olha só, ele era deputado pelo PT. Essa matéria é de 10 de junho de 2014. O Moura, olha o nível dos deputados do PT da época. Moura já tinha enfrentado problemas com a justiça. Mas não é qualquer problema. Ex-assaltante, ele fugiu da cadeia em 93 e passou os 10 anos seguintes foragido, antes de ser levado ao PT por seu irmão, o vereador Senival Moura. Ai, o PT é sensacional. Fica pior? Vai ficar pior. Em 2010, diversos membros do mais alto escalão doaram dinheiro para a campanha do deputado. Quem? O Gilmar Tato, né? É padrinho. Os ministros Marta Suplicy, Aloysio Mercadante, o Aloysio está aí, responsável pelo programa de governo do Lula, presidente da Fundação Perseu Abramo, a fundação dos intelectuais do PT, João Paulo Cunha, José Genuíno, fundador histórico do PT, Cândido Vacareza, Devani Ribeiro, Arlindo Chinaglia,
tem mandato, inclusive, deve tentar a reeleição, e Carlos Zaratini. Não basta ser ex-assaltante, não basta fugir da cadeia, não basta passar 10 anos foragido, não basta estar em reuniões com 18 membros do PCC. Ainda tem que ser financiado por toda a cúpula petista. Dá pra ficar pior? Dá. Outro ilustre doador da campanha do Moura foi o ex-presidiário Claudemir Augusto Carvalho. Quem é ele? Bom, é um cara que foi condenado por roubo e apontado pela polícia como um dos membros do PCC. Mas não é possível que o PT tenha ligação. Deve ser um caso raro. Não é possível que o PT e o PCC tenham ligações. E aqui estamos chegando no rapaz, né? O homem do suéter losangular. O Senival. Ô, Senival. E para finalizar as matérias, deixe essa do UOL sobre Senival Moura. Suspeita ligação com o PCC ainda paira sobre sua biografia. Só que essa matéria, gente, que ele deixou, não é uma volta ao passado. Não. Na verdade, você vai voltar ao passado, né? Porque a matéria não é de agora. Tem um tempo. Essa matéria é do dia 9. Do mês passado, de junho. 2022. 9 de junho de 2022. E a história do PT e o PCC e transportes continua rodando na imprensa. A Polícia Civil de São Paulo afirma investigar se o vereador Senival Moura, do PT, usou o dinheiro de um esquema que envolve o PCC em sua campanha eleitoral para vereador na capital paulista em 2020. Senival foi alvo de uma operação hoje. Do dia 9, aconteceu uma operação. O objetivo é apurar o envolvimento do PCC com a direção da Transunião, empresa de transporte coletivo do Itaim Paulista, Zona Leste. Conforme noticiou o colunista do UOL, Josmar Josino, a polícia chegou a pedir prisão dele, mas a justiça negou. A UOL mais cedo, o parlamentar afirmou que se considera uma vítima, né, está à disposição do judiciário. Obviamente, aqui é tudo mentira. Tudo mentira. É só o irmão dele aí que é um cara bem complicado, né? Ele é, com certeza, um cara muito direito. Não atua, né? Pô, se ele fosse um cara errado, vocês acham mesmo que o Haddad ia estar batendo foto? Assim, abraçadinho? Os dois? Faz o L. Aí tá lá, né? A esperança para o estado de São Paulo tem nome. O Haddad. Dia 24 de maio, viu? Bem recente. O Vilimir diz, eu dei uma passada no Instagram do Senival. E aqui? Agora brilha, né? Olha ele, o Lula. Falando que o Lula foi vítima. 580 dias de uma prisão arbitrária. Meu Deus. O Lula é o TBT da esperança. Essa foto é para reforçar o sentimento de esperança que temos carregado há um bom tempo. Vamos reconstruir esse Brasil com Lula e a força do povo. Espero que seja só do povo, viu? Sem o PCC, pelo amor de Deus. Para por aí? Óbvio que não. Tem muita coisa pra gente comentar. E aqui só foi 3 temas. A gente tem que falar agora do Lula e da Globo, né, gente? Como eu falei, como não comentar sobre isso? As redes sociais só se falam disso. Nos trend topics tá Lula, tá o PCC, tá o Marcos Valério, tá CPI, PCC, PT e blá blá blá. Tá lá no Twitter, né? Pelo menos contava aí durante a madrugada quando comecei a gravar o vídeo. E aí, diante de um assunto desse de repercussão nacional, do então líder das pesquisas, segundo o Datafolha, né? Datafolha aí, você não vai questionar o Datafolha. O assunto mais comentado do Brasil. E a Globo? Não tem nada. Você vai sair da Globo? Coloca Marcos Valério, Marcos. Coloca aqui Valério, né? Você vê, tem uma matéria de 19 horas atrás, quando eu puxei. Partidos driblam federações e apoiam candidatos rivais nos estados. Eu acho que isso daqui não tem nada a ver com o Marcos Valério. Eu acho que é uma matéria do Plínio Valério, como vocês podem ver aqui em cima, né? Que aparece essa tag. E depois disso daí, a próxima matéria, porque aqui lista por ordem cronológica, CPI do MEC. E você vê, né? Que tá falando de Plínio Valério. Só isso. O Globo não comentou nada. Nada. Também tentei colocar PCC, etc. Mas o Globo não comentou nada. E o interessante é que eu quero ver se o Globo vai abafar esse caso. Mais uma vez. O abafar defendeu o Lula, né? Em 2018, o Globo
O Globo tinha valentia na época. Em delação premiada, Marcos Valério narra a ligação de partido com facção criminosa. Você vê que ainda passa um pano, né? Não fala que é o PCC. Facção criminosa. Depoimentos estão sob sigilo. Empresário condenado no mensalão do PT está preso em Minas. Você vê que o Globo já sabia. Já sabia. Aí agora a Veja conseguiu com exclusividade. 7 de dezembro de 2018. Isso aqui foi pós-eleições. O alerta diz, ó, ufa, achei uma notícia da Globo sobre Marcos Valério, facção criminosa e PT. Vamos ver qual será o malabarismo. Se houver, né? Eu acho que vai... Não sei se vai ter um abafamento completo. Eu acho que eu sei o que, é que eles vão soltar de matéria. Aí eu lembrei que recentemente, muito recentemente, teve o caso aí também do contador do Lula, com envolvimento com o PCC. E eu aproveitei, nas últimas horas também, foi lá no site do Globo, né? Coloquei contador PCC, não tem nada ainda. 2 casos que se tornaram escândalos com alta repercussão nas redes sociais, no WhatsApp, nos outros jornais, comentado nas TVs, e a Globo está calada. A Globo está calada. Por quê? Porque a realidade é o seguinte, o Alckmin é uma marionete. O verdadeiro vice do Lula é a Globo. Estão juntos. Fica parecendo que a derrota do Lula significará a falência da Rede Globo. O Lula precisa vencer para a Globo não falir. É o que está parecendo. E o caso do Lula com o cara do PCC é uma coisa assim que você vê, ó. Contador ligado a Lula é suspeito de lavar 16 milhões de loteria com o PCC. Para quem não lembra o que tinha ocorrido, a CNN resumiu bem, né? Você vê, o João Muniz Leite é suspeito de lavar de dinheiro do crime organizado. Ele e sua mulher ganharam 55 vezes em loterias federais somente em 2021. A CNN repercutiu, passou na TV, Jovem Pan passou na TV, saiu na Folha de São Paulo, a matéria original é do Estadão. Você vê do próprio Marcelo Godoy, esse cara deve ter algum problema com o PT. Tem algum problema com o PT, esse Marcelo Godoy. A matéria original, ele ali, ó, ainda tinha um fator mais interessante. O contador, atualmente, o escritório dele, ó, você vê aqui, ó, seu escritório atual, segundo parágrafo, na rua Cunha Gago, em Pinheiros, fica no mesmo endereço que Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do ex-presidente, mantém 3 empresas. A Globo não falou nada do Marcos Valério, a Globo não falou nada do contador e o PCC, a Globo está calada. E um caso que eu realmente, assim, esse saiu de totalmente de controle, a Globo tinha que falar alguma coisa, foi quando o Lula falou dos meninos, né? Os sequestradores do Abílio Diniz. Que ele falou que ele apoiou, trabalhou para soltá-los, intercedeu perante o FHC. Aí o que foi que a Globo comentou na época? Uma única matéria, que foi essa daqui, ó. Lula diz que intercedeu com o FH por sequestradores de Abílio Diniz e vira alvo de bolsonaristas nas redes. Esses bolsonaristas, virou alvo. Lula é vítima, ele foi atacado por bolsonaristas. Eu até escrevi lá no Twitter, às 4h14, acho da manhã, eu falei, previsão. Ao longo do dia, o Globo deve acionar os colunistas da coluna lá do Sonar, que fala de redes sociais, para falar que após, sei lá, vazamento das informações aí do Marcos Valério, Lula virá alvo de bolsonaristas na rede social. É o máximo que a Globo vai fazer. O que pode acontecer, né? É o Fantástico, no domingo, fazer um grande especial sobre fake news, desinformação, como os apoiadores do governo tentando associar a imagem do PT ao PCC, etc. Que isso tudo mentira. Tudo mentira. Não tem nenhum lastro de verdade. A gente sabe como é a Globo. Paramos por aí? Não. Acabando de falar sobre o caso Abílio Diniz, e eu falei pra vocês que tem tudo a ver com o que a gente tá comentando agora e as revelações do Marcos Valério. E eu quero relembrar com vocês alguma coisa, né? Isso aí aconteceu em um evento lá no Alagoas. O Lula falou dos meninos, trabalhou pra ajudar, etc. A gente fez um dossiê no dia e no dia seguinte, o Leonardo Coutinho, ele escreveu uma thread e eu também estou na esperança que ao longo do dia de hoje, o Leonardo Coutinho, que ele não é apenas um jornalista qualquer, ele é um jornalista investigativo e ele também é um estudioso do crime organizado, né, na América Latina, do crime transnacional também, nesses movimentos revolucionários. Ele é um estudioso disso, tem livros publicados. Então, quem sabe ele escreve alguma coisa interessante aí nas próximas horas. Com certeza a gente vai comentar amanhã caso ele escreva. Ele falava o seguinte, ó, que se você analisasse esse caso do Abílio Diniz de forma isolada, pode ser entendida como ação humanitária,
como ele quer fazer aparecer, mas o conjunto da obra pode oferecer outra perspectiva. E o que é que o Coutinho comentava? Ele mostrava o seguinte, que o Lula, ele agia de formas diferentes a depender da situação. Enquanto o Lula queria a extradição dos sequestradores do Abílio Diniz, porque ele sabia que quando eles saíssem do Brasil, a vida ia ficar mais fácil, como ficou. Em 2004, teve o caso do chileno. O Chile pediu a extradição dele. O Lula não extraditou. E por quê? Porque se ele fosse pro Chile, ele ia ficar em prisão perpétua. É melhor ficar no Brasil e cumprir os 30 anos do que pegar perpétua. E o Coutinho falava, Lula também interferiu em favor de outro sequestrador, o chileno Maurício Hernandes Norubuena, militante da Frente Patriótica Manuel Rodrigues, né? Esses grupos revolucionários de esquerda da América Latina, que 2 anos antes sequestrou o publicitário Washington Oliveto. Na época, a Suprema Corte autorizou a extradição. O STF falou, não, pode extraditar o chileno, manda pro Chile, vai tomar perpétua. Mas o Lula vetou. Não. Eu não deixo. Ele vai ficar aqui, protegido. O Lula não acreditava que os chilenos substituiriam a pena perpétua pela máxima de 30 anos prevista pelo Brasil. Então é melhor ficar aqui no Brasil, né, do que pegar a prisão perpétua lá no Chile. E aí o Leonardo Coutinho, ele deixava um artigo dele, que ele escreveu no passado, um artigo cheio de referências. A gente em vídeo basicamente leu uma grande parte dele, e é muito maior do que eu li o artigo. Eu até recomendo na época, eu falei, pessoal, vai atrás, dá uma lida do início até o fim, vale muito a pena. Que ele falava o seguinte, ó, o chileno, aí que o Lula intercedeu, tem um papel fundamental na evolução do PCC. Ele foi companheiro de cela do Marcola. O intercâmbio coincide com o salto que a gangue de presídio deu rumo ao que é hoje. Foi o casamento da esquerda armada com crime organizado. A gente comentou sobre isso daqui no episódio 969. 969. Só procurar. Tem o nome aqui no vídeo, quem quiser assistir. Dossiê, que é o negociador parte 2. Parte 1, a gente começa comentando sobre o caso Abílio Diniz, relembrando várias outras coisas. Só quero ler isso daqui para relembrar, se você esqueceu, se você chegou agora, é um inscrito novo no canal, enfim. A evolução do PCC está intrinsecamente ligada a um evento extraordinário. Em 2002, a polícia prendeu no Brasil o chileno, né, do movimento revolucionário, e ele havia comandado o sequestro do Washington Oliveto. Em seu país, ele já havia sido sentenciado 2 vezes à prisão perpétua pelo assassinato de um senador e por sequestro. Considerado o segundo na hierarquia lá do movimento revolucionário, o chileno coordenou atentados a bomba e sequestros. As investigações no Brasil indicaram que o chileno chegou a receber do exército cubano uma patente de coronel pelo treinamento que fez em Cuba. E o que foi que aconteceu? O militante da esquerda, altamente proficiente em ações de insurgência, no Brasil, ele ficou preso na mesma cela que o Marcos Herbas Camacho, o Marcola, o chefão do PCC. Segundo o relato do procurador de justiça, Márcio Sérgio Cristino, uma das primeiras autoridades a atuar no combate do PCC, a convivência entre o Marcola e o chileno, que o Lula não deixou ser extraditado, marcou uma nova fase para a organização. Cerebral, Marcola assumiu a posição de aluno, aprendeu conceitos de guerra simétrica, guerrilha urbana e encontrou um objetivo político para o PCC. Aprendeu isso com o chileno que o Lula não deixou ser extraditado. Agradeço ao PT. Não vou dar play, porque isso aqui é amplamente conhecido. Teve matérias da época da Record, onde a polícia ela interceptou ligações telefônicas, onde tem aquela frase clássica, né, de um membro do PCC. O PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano. Cabulosíssimo, né? E Bolsonaro diz, não há dúvidas de que o crime tem Lula como aliado e a mim como inimigo, o que muito me orgulha. Com ele eram diálogos cabulosos. Comigo são recordes de apreensão de drogas e prejuízos às facções. Ele quer esses jovens soltos, jovem não, os meninos do Lula, rapaz. Eu quero que esses bandidos apodreçam na cadeia. Até sobre movimentos revolucionários, PCC e o PT,
o Demagogia do Oprimido, fez aquele pequeno compilado, né? A época, que fazia parte até do Grupo Globo no passado, né? PCC está recrutando guerrilheiros das Farc, diz Wall Street Journal. Aí você vê, né? Farc se solidariza com Lula. Isso daqui tá no site oficial do PT. E a matéria da Veja, né? O PT tinha diálogo com nós cabuloso. Desprezo do PCC grampeado. Acabamos por aí. Ainda não. Ainda temos o Palocci, ainda temos o Alckmin para comentar, né? Vamos aqui correr para não ficar muito longo, né? Um pouquinho só além de 1 hora. Nosso companheiro Palocci, né? O companheiro do Lula, na verdade. Nosso não, Deus é mais. Em 2019, teve uma coisa que foi amplamente também divulgada, que era o seguinte. PT usou o PCC para lavar dinheiro com empresas no Ceará. Quem fez a afirmação foi o Palocci em delação. 4 parágrafos resumem tudo. O esquema envolveu o uso de propina na compra de imóveis, como um luxuoso apartamento. Ceará estaria na lista de esquema. Aí diz, né? O ex-ministro Palocci, em delação premiada, afirmou que o Partido dos Trabalhadores teria usado por diversas vezes o PCC para lavar dinheiro no Brasil. Quem diz é o Palocci, né? Um alto membro da cúpula do PT. Segundo foi apurado em uma das partes mais polêmicas da colaboração premiada do ex-ministro do Lula, trata de seu envolvimento direto com integrantes de uma rede de lavagem de dinheiro usada pelo crime organizado, orquestrado com apoio da facção PCC. Segundo o depoimento de Palocci, o esquema envolveu o uso de propina na compra de vários imóveis, como um luxuoso apartamento em Moema, registrado em nome de uma empresa de Gesmo Siqueira Santos. Seu irmão, Gildásio Siqueira Santos, já falecido, foi denunciado pelo MP por integrar esquema de lavagem de dinheiro do PCC por meio de postos de combustível. Gildásio foi sócio e inquilino de Leonardo Meirelles, também sócio do glorioso, né? Que o Sérgio Moro tem um apreço assim sem igual. Acho que o único preso do Brasil que recebeu o benefício da delação premiada 2 vezes foi o Alberto Youssef. Inclusive, o Leonardo Meirelles, ele é o protagonista do então depoimento, onde ele começava a falar umas características físicas que remetiam a um político que codinome Alicate, e aí o Moro não deixou, na época, né? Matéria do UOL, a gente comentou no episódio 787, se eu não estou enganado, não, 782. Foi o vídeo, inclusive, que Bolsonaro recomendou. Primeira vez que Bolsonaro recomendou um vídeo, né? Teve 2 vezes só, não tem como esquecer, essa foi a primeira de todas. Esse é o Leonardo Meirelles. Mas não vou falar do Moro hoje, né? Deixa o Moro lá, que depois a gente fala dele. Voltando a um passado também não tão distante, 2018. Isso daqui eu não lembrava não, viu? Fiquei muito feliz quando vi o Flávio Gordon realmente recordar e viver. O antagonista, que hoje aí faz de tudo para ver se senta no colo do Lula, nos contava o seguinte: PT tenta suspender decreto contra PCC e Comando Vermelho. O Lula não se ajuda, né, gente? Fala a verdade. O Lula não se ajuda. Não basta todos esses escândalos, tem que ir contra um decreto que vai prejudicar o crime organizado. Não tem coisa. O PT, né? O PT quer que a Suprema Corte suspenda o decreto do Temer contra o crime organizado. Lá vai o PT. No pedido de liminar, os petistas fazem um paralelo entre os narcotraficantes do PCC ou do Comando Vermelho e os grupos de esquerda durante a ditadura militar. Isso aqui tá certo. O Lula não está errado, porque os movimentos revolucionários, ele não tem diferença, né, para esses grupos. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É um bando de louco. É a mesma coisa. Realmente é um paralelo perfeito. Abre aspas, o decreto revive tempos sombrios em plena quadra democrática. O PT adora fazer democracia. Quando a propósito também de combater criminosos, crime organizado, terroristas, comunistas, você vê que é tudo a mesma coisa, né? Ou quaisquer rótulos ultrajantes que se utilizou indevidamente, alienadamente, permitiu-se toda sorte de perseguições a pessoas, grupos, movimentos sociais, entidades de defesa de direitos humanos, etc. Gente, alguém foi perseguido nesses anos aí, nesses grupos aí? Será que eu não lembro de ninguém? Realmente, acho que no fim só quem sofreu na mão da polícia foi o crime organizado. Mas o PT, né? Eita, que esse PT tava preocupado. Ah, Lulinha.
Isso aqui foi de ontem também, né? Só para compor aqui o balaio de gato. Gedelzinho, aquele que foi capturado, né? E no bunker tinha 51 milhões, aquela foto clássica cheia de mala, nota de 50, de 100, enfim, né? Ex-ministro, em cuja casa foram encontrados 51 milhões em dinheiro vivo, participou em evento de lançamento de chapa do MDB com o PT em Salvador. E fala o seguinte: Gedel diz que adversários vão ter de engoli-lo e defende o Lula. Defende, é óbvio que vai defender o Bolsonaro, que ele não vai, né? Bolsonaro que não vai. Aí a Sandra diz, isso sim é um assédio pornográfico contra os servidores da Caixa. Vamos continuar. O Felipe Barros já informou que, a partir de segunda-feira, começará a coletar assinaturas para a abertura de uma CPI do narcotráfico. Será que a Globo está com medo? Será que o Benchimol da XP está com... Quem teria medo de uma CPI como essa? Quem teria medo? Mas chegamos ao fim? Não, agora caminhamos para a reta final. Falar do Chuchu, né? Falaremos do Alckmin. Ali embaixo, ele e o Lula, abraçadinhos. E por que temos que falar do Alckmin? Tava eu já para fechar o vídeo. E eis que o Dom, ele achou uma matéria de 2006, da Folha de São Paulo, que a manchete era: questão sobre o PCC fez Alckmin parar entrevista à TV australiana. Falei, ih, rapaz, foi PSPS daqui. E eles fizeram a seguinte pergunta, aquele foi o frame: você assume alguma responsabilidade por o PCC ter ganhado tanta força, Alckmin? É sua culpa, Alckmin? Quem é a culpa, Geraldo Alckmin? Ele ficou nervoso. Ficou nervoso? Não vou mais na entrevista. Acabou. Não dá pra dar play na entrevista inteira, porque tem uma parte que é inglês, né? Obviamente não é todo mundo que entende as partes em inglês, mas a entrevista, ela está toda legendada, e assim como todos os outros vídeos, eu também vou mandar essa entrevista legendada, bonitinha, lá no Telegram, para vocês poderem ouvir. O que eu achei interessante é o seguinte, peraí. O que eu achei interessante é que essa entrevista, ela também contava com a presença, em um momento, do Major Olímpio, que se elegeu nas custas de Bolsonaro aí em 2018. Olha o que o Major Olímpio falava em 2006. Major Olímpio, em 2006. Ele é um dos grandes responsáveis, possivelmente o maior responsável, pelo descontrole do sistema prisional e pelo descontrole da segurança pública. Isso vai valer até o final do ano? Eu acho que está indo bem, eu acho que está caminhando. You were deputy governor for 6 years and then... Aí vocês estão vendo, né? Começa a ficar em inglês, mas tá lá tudo legendadinho, bonitinho. Canal do Telegram, link na descrição. Vou mandar pra vocês o vídeo, aí você vê com imagem, tudo bonitão. Mas não paramos por aí. Teve um caso também, durante as eleições de 2018, que foi muito curioso. Não sei se vocês vão lembrar, mas... Projeto Comprova. Um projeto... Não é uma agência de fact-checking. É um grupo nacional de fact-checkers com os melhores... É a seleção brasileira dos fact-checkers, né? Folha de São Paulo, é Veja, é Poder... É todo mundo junto, sabe? É a Champions League dos fact-checkers. Eles trouxeram a matéria, os fact-checkers, os verificadores da veracidade, bandeira do Brasil com o número do PCC... Apareceu em vídeo de Alckmin. Apareceu. Quem disse são eles. Um clipe da campanha do Alckmin foi divulgado pela sua assessoria com 2 referências ao PCC. Mas depois foi substituído por uma nova versão. O Comprova verificou que, de fato, há 2 edições diferentes. E aí falava, em uma delas, né? Logo, nos primeiros segundos do vídeo, uma jovem percorre as vielas de uma favela e numa bandeirinha do Brasil aparece a inscrição 1533, no lugar de Ordem e Progresso. O 1533 se refere ao PC por quê? Em ordem numérica, a letra P é o 15, a letra C é 3, ou seja, 15P, 3, letra C, 3, letra C de novo. Aí fica muito estranho, né, Alckmin? Muito estranho, né, pô? Muito estranho, Geraldo Alckmin. E aí a gente chega aqui no final do vídeo, né? Até para relembrar. Alckmin aí é o vice do Lula. Bolsonaro aí tem o Braga Neto, general do Exército, 4 estrelas.
E no dia de ontem, o Paulo Teixeira, do PT, disse o seguinte: Braga Neto, você é um golpista, não se atreva, caso aventure verá o sol nascer quadrado. O Ale até diz: uai, juro, não sei se é medo ou se é uma ameaça gravíssima. Por que o PT teria tanto medo de um general 4 estrelas disputar a vice-presidência? Quer prender o cara? Que história é essa? Com o PCC todo mundo fala fino. E pra surpresa de muitas pessoas, eu nem acreditei quando eu vi em primeiro momento, mas o Ciro Gomes, em sua conta oficial, falou o seguinte: o general a quem se atribui a penosa tarefa, Walter Braga Neto, é o que há de melhor em nossas forças armadas. Sério, competente e com elevado espírito público, deve ter o apoio de todos nós. Até o cara falou: valeu, Ciro, valeu. Vou discordar? Não, realmente, Braga Neto é o melhor do melhor do melhor. E aí você vê, né? Um pequeno compilado de algumas notícias que envolvem aí o partido do Lula, do Alckmin, de seus amigos. E do outro lado tem Bolsonaro, né? É muito fácil de escolher, né? Em outubro. Só para chegar ao fim, quero